Sejam bem-vindos. Nós possamos, nesta tarde de hoje, predispor-nos para aprender algo com o nosso convidado de tarde. Começo por vos pedir desculpas pelo atraso, mas devido às comemorações do 25 de Abril e dos problemas de trânsito que por aí há na cidade, devido ao atraso de muitas pessoas que ainda não conseguiram chegar, embora a casa esteja cheia, nós tivemos que atrasar um bocadinho exatamente para que muitos de vocês pudessem chegar ainda antes do início da atividade. Eu convido-vos, antes de entrarmos propriamente na palestra, a unirmos o nosso pensamento numa prece, dirigindo-nos a Jesus, o nosso amigo incondicional de todos os momentos, ele que é o médico das almas. E é para ele, no conjunto, levamos o nosso pensamento pedindo-lhe que nos envolva na sua paz, no seu amor, e que seja a sua energia que nos norteie no caminho da vida. Pedimos em favor de todos os necessitados, quer num, quer no outro plano da vida, para que possamos sair daqui mais enriquecidos no conhecimento, captando as mensagens e os ensinamentos que nos chegam, para que possamos fazer de nós pessoas melhores, pessoas de bem. Obrigado, Jesus amigo, por mais esta oportunidade. Mas pedimos-te ainda, em favor do nosso convidado e amigo que nos falará na tarde de hoje, pedindo que o envolvas em muita paz, muita luz, que o ajudes a restabelecer a sua saúde física um pouco abalada com todas estas atividades e intempéries, ou possa restabelecer-se, principalmente fisicamente. Permite-nos, amigo, que em teu nome e em nome do Pai, demos início às atividades da tarde. Vamos ter um pequeno apontamento cultural, com uma intervenção musical, que chamamos o Paulo, que é o palco. Vens sozinho ou acompanhado, Paulo? Vens com muitos amigos. A gente, quando falamos dos nossos amigos, são os nossos obsessores e os nossos guias. Temos os dois, de um lado e do outro, que é para nos equilibrar. Espero que venhas acompanhados com muitos guias. Para quem não conhece, o Paulo Fregedo, é o nosso colaborador da Federação Espírita Portuguesa, que está a dirigir o coro eletroacústico da Federação Espírita Portuguesa. Portanto, Paulinho, agora é a tua vez. Boa tarde a todos. Não sei se estão a ouvir bem. Quando dizia que tinha trazido muitos amigos, é verdade. São todos os que estão aqui sentados à minha frente. E gostaria de vos convidar a formarmos agora aqui um pouquinho para podermos dar o nosso braço musical ao nosso querido amigo Paulo Pereira Franco, que há tantos anos veio a Portugal trazer a sua mensagem de esperança
a sua mensagem de fé, de muito amor a Jesus. Todo um caminho, todo um percurso realizado ao longo de tantos anos que nos emociona e que serve para nós como exemplo a seguir, em nome de Jesus. Não sei se têm conhecimento da canção que estamos a falar. É uma canção que é dedicada e que se chama Ao Semeador de Estrelas do Coração de Portugal. Se não tiveram ainda a oportunidade de ouvir, há uma parte no final da música em que há um excerto que se repete continuamente. E é nesse momento que eu vos vou pedir a vossa colaboração, de forma a conseguirmos dar de nós mesmos, ou seja, cada um de vocês irá participar com uma quarta parte de boa energia para envolvermos o nosso querido amigo nesse abraço musical que seja feito de muito amor e de muita ternura e de muito respeito pelo trabalho que tem realizado ao longo de tantos anos aqui em Portugal. Muito obrigado. Querido irmão, nossa voz se eleva aos céus, com sentimento profundo de gratidão. Neste abraço pleno de amor, sentimos a presença do Senhor, iluminando este momento, iluminando este lugar, com bênçãos de paz. Seu exemplo, carinho e devoção, a seara do Mestre Jesus sensibiliza a nossa alma por todas as estrelas que semeia, nossos caminhos, sendo um achote vivo da fé na nossa noite, amando amor. Por sua mão que nos escreve, por sua voz que nos fala, as lições dos imortais. Por sua voz que nos fala, por sua mão que nos escreve, as lições dos imortais. Nós agradecemos, muito obrigado, querido amigo. Nós agradecemos, muito obrigado, querido amigo. Nós agradecemos, muito obrigado, querido amigo. Vamos! Nós agradecemos, muito obrigado, querido amigo. Obrigado por Amélia, obrigado por Bezerra, obrigado por Pastorino, obrigado por Eros, obrigado por Guaraci, obrigado por Ignotos, obrigado por Cleófas, obrigado por Miranda, obrigado por Marco, obrigado por Otília, obrigado por Tagore, obrigado por Selma, obrigado
Joana. E por tantos outros espíritos, muito obrigado, Divaldo. Nós agradecemos. Muito obrigado, querido amigo. 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 E agora, para apresentar Divaldo, vou ser muito breve, mas logicamente vou fazer uma pequena referência, porque haverá pessoas que não o conhecem. Divaldo Pereira Franco é o nosso querido amigo que há muitos anos visita Portugal, trazendo-nos a sua mensagem de esperança, de amor, que nos traz, através da literatura espírita, nesta série de espíritos que foram aqui enumerados por Paulo, uma imensidade de mensagens que nos convidam, de facto, à nossa transformação, ao nosso conhecimento. Divaldo Pereira Franco dedicou a sua vida ao próximo, e ao próximo, principalmente ao próximo mais jovem, às crianças essas que em tantas situações recolheu, nas situações mais difíceis, para poder fazer deles pessoas de bem. Nesta sua vida, nesta sua existência de quase 88 primaveras, que vai completar agora na próxima semana, Divaldo apropriou mais de 600 filhos, tem uma imensidão de netos e de bisnetos e continua ainda hoje a manter esta obra assistencial que se chama Mansão do Caminho, foi fundada em 1952 e por onde passam diariamente mais de 3.500 crianças, jovens, adolescentes, enfim, pessoas que saíram das situações difíceis desta reencarnação para encontrar no carinho, no amor, na dedicação de Divaldo a orientação nas suas vidas. Orientação que lhes dá na base do Evangelho de Jesus, na base dos ensinamentos e dos postulados da doutrina espírita. Não me vou alongar mais. Vou passar a palavra a Divaldo, agradecendo-lhe pelos mais de 250 títulos de livros que ele já psicografou, uma imensidão de espíritos, e que servem de suporte também a essa obra assistencial. Portanto, quando nós adquirimos um livro, além de adquirir o conhecimento, também adquirimos a oportunidade de auxiliar aquelas crianças. Então vamos convidar Divaldo a vir à tribuna, deixar-nos a sua palavra. Obrigado, Divaldo, pela tua presença. A palavra é tua. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Para poder entender o sentido da vida, nasceu a filosofia. O Oriente resolveu o problema do ser, do destino e da dor, através da revelação mediúnica.
e todo o seu conteúdo pré-grego está vazado na comunicação dita entre os desencarnados e os encarnados. Na intimidade dos santuários das civilizações mais remotas, havia a iniciação, que proporcionava aos esotéricos o conhecimento do que então se denominavam os fenômenos profundos, os milagres, para poder se encontrar uma filosofia existencial que proporcionasse prazer, harmonia e plenitude. Já o Ocidente, a partir das experiências pré-socráticas, optou pela arte de pensar. E o maior desafio que encontraram Aximínides e outros foi exatamente a etapa final da vida física. Qual é o sentido da vida humana na Terra? Perguntaram-se todos os filósofos. Para que estamos aqui? Porque nascemos, porque sofremos, porque morremos. E depois da morte, o que nos aguarda? Será que a vida física é o equívoco dos nossos sentidos? E logo quando a matéria se desconecta, advém o aniquilamento e, em seguida, a morte? Para poder minimizar essa questão, surgiram duas correntes de pensamento na Grécia. A do pensamento atomista, que elaborava ser a vida física o resultado de elementos materiais que se aglutinavam, os átomos, o vácuo e o movimento. Enquanto esses três elementos movimentavam-se, havia vida. No momento quando, por qualquer uma circunstância, eles deixavam de manter o equilíbrio, adivinha o caos. Essa tese, amparada por Leucipo, Lucrécio e Demócrito, irá avançar na história até hoje, denominada materialismo. Mas, de um outro lado, os pré-socráticos, e particularmente o eminente Sócrates, chegaram a uma conclusão diversa, que devia haver um mundo pré-existente a este no qual nos encontramos. Platão chamá-lo-á em grego eidos, o mundo das ideias, e que a vida na Terra nada mais é do que recordar aquilo que sabíamos desde o mundo das ideias. É que vale dizer que para eles, Sócrates e Platão, antes da vida havia vida, e a função da vida orgânica era preparar o retorno para aquela vida original. Platão chegava a dizer que a única função da filosofia era a morte. Já que a Terra era uma região nebulosa, sem atrativos, mas além da sombra da morte, havia um encantamento que se não podia traduzir em palavras, que era o mundo das ideias. Essa proposta do eminente discípulo de Sócrates irá encontrar uma reação no seu discípulo favorito, Aristóteles. Aristóteles estabelecerá que não é importante que haja o mundo das ideias, mas é muito importante que haja um mundo de beleza. O mundo terrestre, para o pensamento aristotélico, é rico de luz, de sons, de cores, de maravilhas, e que nós estamos na Terra para desempenharmos um papel fundamental dentro da ética,
Ética que ele irá sintetizar no seu livro Ética a Nicômano, o seu filho, no qual ele estabelece os deveres do indivíduo para consigo mesmo, para com a nação, para com a sociedade, para com os deuses. Então, esse indivíduo tem obrigações de natureza ética que transcendem a capacidade eminentemente humana. Os dois divergem, o que foi muito bom, porque enquanto Platão estabelece a perenidade da vida, Aristóteles completa com uma proposta filosófica otimista o viver bem, o saber selecionar aquilo que é útil daquilo que é dispensável. E então propõe o comportamento saudável e a presença da enteléquia. Podem-se compreender as lutas travadas entre o mestre e o discípulo, portadores de inteligência invulgar, contemplando esse universo para o qual não tinham qualquer possibilidade de dar definição, ou mesmo qualquer palavra que pudesse traduzir o seu significado. Na época, o universo tinha o aspecto de um disco, sendo que Atenas era o centro desse disco. Estava circundada Atenas por outros círculos concêntricos que se perdiam no infinito, e todo o universo estava paralisado. Mas havia, além deste universo, a vida estuante, onde os deuses trabalhavam em favor da glória ou da desgraça das criaturas humanas. Merece recordarmos que até então não havia qualquer conceito a respeito do céu, a respeito do inferno. Foi mais tarde, durante o período eleusino, quando na cidade de Eleusas se estabeleceram as bases da mística transcendental da filosofia socrático-platônico, que então o universo começa a adquirir alguma realidade. É nesse momento que se concebe o Hades, a presença de uma força telúrica capaz de manter a harmonia universal. E esse Hades vai raptar uma jovem, portadora de uma beleza incomum, e leva para a intimidade profunda dos seus abismos. Somente que a beleza dessa jovem apresentava o período fértil, o período encantador da terra, que era exatamente o período da primavera e do verão. E quando ela foi arrebatada para as regiões profundas do abismo por Hades, a terra ficou ainda mais pardacenta, sem vida, mais acidentada. A sua mãe, no entanto, sentindo-se desolada, Deméter, fez um pacto com Hades, pelo menos durante um período, ele deveria libertá-la, para que ela voltasse e a vida rejuvenescesse-se. E então, periodicamente, depois do período triste do vento, outonal, do frio hibernal, a terra parece reverdecer, experimenta uma emotividade diferente, ressurge a vida em excesso vegetal e em excesso animal. Primavera e verão estão de volta, e este ciclo ficou através de Perséfone, como sendo a origem do universo e da vida. Essa linda história da mitologia de Eleusas será adotada, de certo modo já o era, por Inanna, a velha tradição do crescente verde, da região onde hoje existem
Israel, a Síria e etc., e que foi a parte inicial da vida social e cultural do planeta terrestre. Mas estamos dentro de uma colocação mitológica, e esses mitos fazem parte da nossa vida. A nossa vida, essencialmente, tem esses arquétipos, esses arquivos, essas lembranças no inconsciente profundo que nos levam a sonhar, a aspirar, a lutar para conseguir passos mais avançados em nosso processo que Allan Kardec irá chamar de natureza intelecto-moral. Mas hoje, se examinarmos o mesmo conceito grego, ficaremos surpresos com a dimensão desse universo que aquela filosofia empírica, ingênua de Platão, apoiada no pensamento de Sócrates, quando diz a hora da morte, agora eu irei verificar, vós ficareis e eu irei constatar se é verdade a continuação da vida. Porque hoje, graças à astrofísica, o nosso universo é tão grande que ele necessita de 93 bilhões de anos-luz para ser atravessado de uma para a outra ponte. É um universo extraordinário, dentro do qual nós nos encontramos em uma estrela que faz lembrar, uma estrela G2, dentro de uma glória solar de aproximadamente 300 bilhões de planetas. Mas esse nosso é tão colossal e é tão insignificante que ele tem a dimensão de 1 milhão de quilômetros de espessura e de volume, e que é jovem, porque tem apenas 13 bilhões e 800 milhões de anos. Mas nesse imenso período, somente a partir de 4 bilhões e 600 milhões de anos é que deu lugar, esse universo, ao nosso planeta. Planeta jovem, que somente a partir de 3 bilhões e 300 milhões de anos elaborou as primeiras manifestações da vida, através de articulações engenhosas da natureza, elaborando as primeiras formas de vidas nos unicelulares. E ficamos deslumbrados ao considerar que este possivelmente é um dos muitos universos que já houve e que ainda hão de vir. Então muda completamente a nossa paisagem, porque os dados da astrofísica vão nos levar, neste universo glorioso, à presença de 6 sextilhões de planetas, todos eles numa harmonia incomum, separados por espaços incalculáveis, cantando as glórias universais. E os físicos contemporâneos, como Sir James Jeans, estabelecem que são espaços tão fascinantes que, se nós soltarmos 3 vespas em uma viagem a jato, em um Boeing, a mais de 10 mil quilômetros de altura, esses pequeninos insetos terão menos espaço para voar do que os astros perdidos na imensidão das galáxias. Mas segue de maneira ainda fascinante, porque a cada momento os buracos negros estão a devorar galáxias inteiras, ao tempo em que a poeira das estrelas está a construir novas galáxias que aparecem nos instrumentos delicados em torno do nosso planeta, medindo as pulsações universais. Não há muito, um desses notáveis astrofísicos, vinculado à corrente materialista, asseverava
que ele e os demais cientistas pensavam que o universo era uma máquina, mas uma máquina estática que apareceu, autofez-se e autodestruir-se-ia, voltando tudo ao mesmo miserável caos. O que levou um dos maiores físicos quânticos da Áustria a uma hipótese perfeitamente viável. Se alguém acredita que foi assim, tome de uma caldeira enorme e coloque dentro dela as peças de um avião Boeing e movimente a caldeira infinitamente até o momento em que as peças se aglutinam e o avião sai voando a sós, sem qualquer outro comando de uma mente, de uma inteligência. Veio caber aos investigadores, através dos mais recentes tempos, quando a física quântica desmistificou a matéria, que o universo é resultado de uma mente inabordável, que podemos chamar Deus, naturas naturans, causa cáusica, como nos aprouver, ou simplesmente Jesus chamava-o de meu Pai, para poder identificar-nos mais próxima e afetuosamente dessa causa transcendental que ainda não temos capacidade para entender. E a vida se nos torna, nessa relatividade, muito mais fácil de ser compreendida, e as questões vão encontrando acoplamento, seja no atomismo grego, que renasce para a cultura contemporânea no século XVII, com Lord Bacon, com os grandes empíricos da Inglaterra, da França e da Alemanha, e especialmente depois da Revolução Industrial na Inglaterra e no mundo, o ressurgimento do materialismo histórico, o nascimento do materialismo dialético, o nascimento do materialismo mecanicista, em tentativas infrutíferas de reduzir a vida ao milagre do caos, do aniquilamento, e apagar a inteligência, que seria resultado da elaboração e dos fenômenos eletroquímicos dos neurônios. Mas essa tese, que tem vigorado nas grandes ciências, nas neurociências na atualidade, lentamente está sendo substituída, porque o número de aderentes à visão da imortalidade da alma, Platão, Sócrates, do processo de evolução na Terra pela reencarnação, induz-nos a pensar que a nossa felicidade, a filosofia da felicidade, está ao nosso alcance por meio dos atos que venhamos a realizar. Porque dentro desse enfoque, conforme o pensamento esotérico, o pensamento cristão, o pensamento budista e o da revelação da doutrina espírita, tudo tem um sentido no cosmo. Toda a vida tem uma fatalidade, que é a perfeição. Desde quando foi demonstrado que a matéria em si mesma não tem existência real, é o resultado de um equívoco dos nossos sentidos, que nós voltamos inevitavelmente ao campo da energia. Nós somos mentes, nós somos pensamentos, nós somos elucubrações, ondas, ideias e, acima de tudo, vibrações, as vibrações dessas ondas. Agora, com o telefone em nossa mão, o iPhone, o iPad, é que podemos perfeitamente entender quão grandioso é este mundo da energia, quando usamos, por exemplo, o WhatsApp e nos comunicamos com o mundo na palma da nossa mão, sem haver qualquer distância, constatando um dos fenômenos miraculosos da natureza. Se nós pegarmos dois DNAs juntos e os separarmos, colocando a milhares de quilômetros de distância, o impulso de um será sentido em outro, que repetirá o mesmo impulso por causa da lei universal da afinidade e a lei universal da ordem.
No mês de outubro do ano 2008, na Carolina do Norte, um notável neurocirurgião preparava-se para o seu dia habitual. Ele havia feito um curso brilhante na Inglaterra. Havia se dedicado à neurocirurgia, porque o seu pai era um dos maiores e mais eminentes neurocirurgiões dos Estados Unidos. E ele se dedicava à carreira com afinco. Trabalhou na Universidade de Harvard, no Hospital de Harvard, como um dos mais eminentes neurocirurgiões. E, de repente, quando ele se vai levantar, ele experimenta uma estranha sensação de dor, que não lhe era peculiar. Era jovem, saudável. Ele tenta levantar e vai sendo dominado por essa sensação, cada vez mais forte. Então arrasta-se até o banheiro, onde procura uma água tépida para contribuir em favor do seu bem-estar. Com dificuldades incomuns, imediatamente ele estava agora atacado por dores insuportáveis. Foi com uma dificuldade incomum que ele se arrastou da banheira até a cama, onde a mulher o encontrou num estado lamentável, tremendo, deformado e, dentro de alguns momentos, em coma profundo. Levado de emergência ao hospital, à UTI do hospital para os primeiros exames, foi constatado que ele se encontrava com meningite. Agora era necessário tirar-se o líquido raquidiano para poder constatar-se a infecção, em que ponto estava e qual seria a causa dessa tremenda infecção. Foi um dia terrível para a família e para os seus colegas, tomados de surpresa com essa meningite. E pior ainda, quando constataram tratar-se de uma meningite bacteriana, que é tão perversa e rara que ataca um paciente em 10 milhões. O doutor Ebelo estava agora dominado por uma meningite bacteriana cuja causa não se sabia, onde ele pudera ter se contaminado. De imediato começaram os tratamentos intensivos. A família se movimenta, os especialistas comunicam-se e ele, tecnicamente, está com morte cerebral. A problemática se agrava e cada momento o sintoma é mais perturbador. Ao terceiro dia, ele já apresenta quase a face da morte. Os pés entortam, as mãos também perderam a flexibilidade e nenhuma reação devida. Estão agora velando por ele e preocupados com esta causa que não encontra na história da medicina na Carolina do Norte um único exemplo. Todos os antibióticos são inúteis. Há uma reação orgânica generalizada e ele está no 5º dia, sem demonstrar qualquer reação à vida. A câmara cerebral absolutamente morta. Ao 7º dia, já não há mais nenhuma esperança de vida. Se por acaso ele pudesse retornar, porque ainda não houve a morte do tronco encefálico, ele traria lesões profundas e seria um indivíduo morto-vivo, uma vida vegetativa, sem a menor possibilidade de qualquer contato com o mundo exterior. Os médicos reúnem-se, chamam a família e pedem autorização para desligar os aparelhos. A família pede um pouco mais de paciência, até a manhã seguinte, o 8º dia. E na manhã seguinte, quando estão discutindo, os médicos e o seu filho, a esposa dele, estão olhando o corpo sem vida, quase em processo de decomposição, ele abre os olhos. Abre os olhos serenamente. Então os dois ficam assustados. O que terá acontecido? Ele abre os olhos e fala
com claridade. Então há um grande impacto, grita-se, pede socorro, médicos, enfermeiros, paramédicos chegam. Ele havia recuperado a lucidez. Era uma lucidez ainda algo confusa, porque os dados não estavam totalmente encaixados nos devidos cânones dos departamentos neuronais. E então é saudada esta volta à vida como um milagre desses que fazem parte das tradições religiosas, das violências às leis naturais do universo. Porque era impossível, do ponto de vista médico, uma recuperação, um retorno, e um retorno sem lesão. Ainda mais quando no segundo dia, para surpresa geral, parecendo delírio, ele diz: enquanto meu corpo se encontrava morto, eu estive no céu. Usou a expressão tradicional da religião dominante. Eu estive no céu. E isso causa um certo mal-estar nos colegas. Ele então assevera: todos sabem que eu sou materialista. Ou melhor dito, que eu era materialista até o momento em que isso me aconteceu. Quando alguém me falava de uma experiência de quase morte, eu sorria e respondia: fantasia, resultado da alucinação de determinadas drogas. Naturalmente, evocação do inconsciente, imagens guardadas no inconsciente profunda, desejo de vida. Todos temos o desejo de uma vida eterna, mas o meu caso é diferente, porque eu conheço o cérebro humano. Eu sou talvez um dos maiores conhecedores de cérebro humano dentro desta universidade. E o meu cérebro estava parado, estava morto, sem as intercomunicações, sem essas reações eletroquímicas dos neuropeptídeos. E, no entanto, estava absolutamente vivo. A princípio, eu me senti numa região bastante desagradável, uma região escura, digamos, uma região como se fosse aqui a terra mesma, com aspecto lúgubre, desagradável e úmido, com odores pútridos. André Luiz, o eminente escritor do Mais Além, denomina essa região de umbral. A tradição religiosa ancestral denomina de purgatório. Eu era algo que me movia ali dentro, mas não era dali de dentro, até que eu senti que se abriu um espaço e o ser de peregrina luz, que eu jamais havia visto antes, olhou para mim e sorriu. E eu percebi quanto eu sou amado, porque essa força do sorriso sugou-me, retirou-me de dentro do abismo e eu flutuei. Estava sentado na asa de uma borboleta gigante, e dei-me conta de que havia milhões de borboletas gigantes, com pessoas muito bem vestidas e belas, utilizando-se desse inseto como seu veículo. Ora, direis fantasia. Naturalmente, o cérebro, naquele estado, criou esta forma fantástica para poder dar a ideia do prosseguimento da vida. Mas não é exatamente isto, porque eu pensava, eu raciocinava, e então tudo quanto eu imaginava aparecia diante dos meus olhos, e pude ver o mundo infinitamente mais belo do que este. Atravessei várias regiões, cada uma delas mais bela, mais sutis, profundamente iluminadas, cercada de uma luminosidade que não tinha um foco irradiante, como aqui o temos. É uma claridade uniforme que não produz sombra. E pude ver uma vegetação luxuriante. E também animais que não são comuns aqui na Terra. Também pude observar o número incalculável de insetos, de pássaros, de plumagem rica,
que a minha imaginação não tem condições para poder definir na majestade da sua glória. E então este ser, que era o meu anjo guardião, levou-me a determinados pontos onde eu ainda tinha permissão de chegar. E quando ficou estabelecido que a morte ia dar-se ao retirar os aparelhos, eu tive autorização para voltar. E me perguntei por quê? Por que comigo? E aquela voz, que não era exterior, era uma voz íntima, que me falava intracranianamente, através de uma melodia de sons incomparáveis, sugeriu-me que a minha posição como cientista estava sendo colocada em jogo para que eu pudesse ter a autoridade de dizer que o céu existe e enfrentar quaisquer discussões na área acadêmica a respeito dessa realidade que nos antecipa no corpo e que nos sucede depois do corpo. Então, eu tive permissão para voltar. E o doutor Eben Alexander III escreve um livro fantástico. Nesse livro, O Céu Existe, ele narra a experiência com riqueza de detalhes. O livro abala nos Estados Unidos, torna-se um best-seller, porque os colegas mais nobres não têm dúvida de crer que ele ficou com um pouco de delírio. Mas como delírio, dentro de 2 meses, ele havia recuperado os conhecimentos científicos, todas as memórias, tudo aquilo que ele aprendera e que fizera na Terra, todas as pessoas a quem conhecera. E o mais fascinante é que ele não sabia que antes de nascer havia morrido uma sua irmãzinha. E agora que ele estava em casa com a família, falando a respeito desse ser angélico, a família procura no velho álbum de fotografias algumas daquelas fotografias ancestrais que pertenceram à família antes do seu nascimento, porque ele não era filho biológico do Dr. Eben Alexander II, era filho adotivo. E ele não sabia. Então ele vai saber agora que teve uma irmã e quando ele olha, mas é esse o ser que me acompanha. É ele que me dá assistência, que fala de vida e que demonstra que não importa se nós somos filhos biológicos ou se somos filhos por adoção. O importante é o milagre do amor. E eu tenho uma missão na Terra: avisar a todas as pessoas, fazer discursos em diferentes países do mundo, escrever obras anunciando a sobrevivência da vida. Existe a vida e a reencarnação. E publica, mais recentemente, o 2º livro, O Mapa do Céu, demonstrando que este céu, ele se refere ao universo, não é aquela região típica acima, o inferno, uma região típica abaixo. São ciclos vibratórios com tanta realidade como nós estamos aqui neste ciclo vibratório da matéria e acreditamos que, em verdade, estamos segurando, no meu caso, o cabo deste microfone, mas eu não estou segurando o cabo do microfone. Essa tal de física quântica é bastante perturbadora. Eu todo dia me dedico a pensar nela durante 1 hora, por ser uma pessoa mais ignorante. Eu tenho que me esforçar, eu não fiz curso de física quântica, mas procurei ler. E quanto mais eu leio, mais perturbado eu fico. É uma coisa profundamente complexa, a ponto de se dizer que ela é a física das probabilidades. Não é uma física real, definida, são probabilidades do nosso campo mental, mesclando-se com o nosso campo vibratório, com o nosso tempo
e com o nosso espaço einsteiniano dentro da relatividade, apresentada em 1905 pelo eminente Albert Einstein. Mas o que me fascina também nesse momento é que esse mesmo Albert Einstein, depois de haver demonstrado a sua teoria da relatividade do tempo e do espaço, de ter estado em Princeton, onde ele teria tido a visão psíquica da origem do universo, para elaborar a sua equação, alguém perguntou um dia: o senhor crê em Deus? E como há pessoas que são muito gentis e fazem perguntas abruptas, ele sorriu e disse: bem, eu sei. E não foi além. Era um sábio. Muita gente ficou sem entender o que ele quis dizer, mas eu me dei conta de haver entendido a sua e a resposta de Carlos Gustavo Jung. Eu sei, porque em nosso idioma, saber é muito mais importante do que crer. Crer é relativo. Cremos hoje, não cremos amanhã. Não cremos hoje e amanhã passamos a crer. Mas saber é diferente. Quando nós sabemos, esculpe-se-nos de tal forma, como no Dr. Eben, que toda vez que a lucidez é chamada ao enfrentamento, ela sabe. Quando nós sabemos ler, olhamos um outdoor e dizemos: eu não vou lê-lo. Já leu. Bastou olhar. E o saber é exatamente essa facilidade. Enquanto crer está sempre sujeito a muitas circunstâncias. Eu tenho encontrado na longa trajetória estágios que eu denomino do crer o mais variado. Recentemente, numa viagem pela América Latina, eu encontrei uma amiga muito querida que em algum dia acreditava no espiritismo e que, de repente, na minha última viagem, ela deixara de acreditar no espiritismo e era testemunha de Jeová. Eu respeito toda convicção e também toda não convicção, porque eu respeito a criatura. E para mim é mais importante não ter religião nenhuma e ser um bom cidadão do que ter convicções religiosas profundas e mau caráter. O que demonstra que a religião não lhe vale nada, é um adorno filosófico. Mas quando conversando com ela me disse assim: Divaldo, você vai ficar magoado comigo. E eu lhe perguntei: mas por quê? Porque eu não sou mais espírita. Eu digo: mas não há nenhum problema, é que você nunca foi. Porque nós nunca podemos deixar de ser o que somos. Não, Divaldo, é que eu agora sou testemunha de Jeová. Então eu preferi brincar. Mas você é testemunha de Jeová? Sou. E você viu o crime? Qual crime? O crime de Jeová. Para poder ser testemunha dele, você tem que ter visto o crime. Como se é testemunha de uma coisa que não se viu. E ela se desconcertou um pouco. Não, mas é que essa questão de que os espíritos voltam são satanases. Não me diga. É, Divaldo. Você não faz ideia como o demônio é poderoso. E como você sabe, convive com ele, mais ou menos. Eu digo: bom, pelo menos no espiritismo tem demônios, tem obsessores, que são mais simpáticos. O obsessor é uma coisa gentil, que nos perturba, que nos pica várias vezes, que nos atrapalha, e sempre termina nossos amigos. Agora, para que você enfrente Satanás cara a cara, deve ser um problema muito grande. Por que você acha que os guias espirituais, que os espíritos são demônios? Porque nos infelicitam, dizendo isto a mim. Então eu disse para ela, disse assim: olhe para a minha cara gorda. Você acha esta cara gorda uma cara infeliz? Não, você é exceção. É uma exceção. É um aborto da natureza. Eu disse: não, mas eu sou apenas um entre, talvez, 1 bilhão. Porque há 1 bilhão de pessoas honestas, talvez mais. É que a honestidade tem vergonha de caminhar no meio de tanta imprudência e dignidade.
Dizia Rui Barbosa, o nosso exemplo mais alto da inteligência, que no momento de mentira, de infâmia, de dignidade, de corrupção, as pessoas dignas têm vergonha de serem honradas. E eu achava esta frase maravilhosa. Quando eu trabalhava, porque já fui funcionário público, no tempo que funcionário público trabalhava, o meu chefe era um protótipo de honorabilidade. Mas naquela época era muito comum se ter uma parceria discreta. Agora é pública e colocada na televisão. Quanto pior o caráter, mais divulgado na televisão. E o meu chefe era um homem honrado. E todos os colegas, os outros funcionários, tinham lá seus problemas, menos ele. E um dia eu lhe perguntei en passant, olha, eu sou um grande admirador do senhor. Além de vê-lo como um chefe exemplar, eu tenho na condição de um excelente pai de família, de um esposo fiel. Por favor, não me decepcione. O senhor é um esposo fiel? Ele disse, olha, Divaldo, eu sou. Mas para estar na moda, todo mundo sabe aqui que eu tenho uma namorada loura. Eu não sei porque que as namoradas têm que ser louras, mas é que é um pouco elegante, né? Sai da craveira comum. E então eu tenho vergonha de quando me perguntam se sou fiel à minha esposa, eu tenho vergonha de dizer que sou, porque vão achar que eu não sou másculo, porque não é possível. Um amigo chegou a me dizer, como é que você pode ser fiel àquela coisa que é sua mulher? Ele disse, é uma coisa digna e nobre, melhor do que a sua, que é coisa nenhuma. Então as discussões chegam a esse campo. Então, dessa forma, ele disse, agora você sabe por quê? Porque eu sou espírita. Eu sei que a vida continua. Ele não acreditava na continuação da vida. Ele sabia que a vida continuava. Quer a gente acredite, quer não, saber, ter a informação e a certeza, dá-nos a segurança para uma vida de sacrifício, de holocausto, de desafio, se for necessário, mas que nos faz um grande bem, porque ela é coerente entre a mente, a emoção e a harmonia desses 100 trilhões de células que constituem o nosso organismo. E eu tive uma experiência sui generis sobre esse crer, esse ser, na cidade de Montreal, no Canadá, quando fomos convidados, nós e o nosso intérprete em inglês, para fazermos uma abordagem a respeito das provas científicas da imortalidade da alma num congresso de parapsicologia nos anos 90. Nós éramos os 2 únicos espíritas. Havia quase 900 pessoas de 51 países e nós teríamos que abordar as provas ou aquilo que leva à segurança da imortalidade da alma. E normalmente eu converso bastante com o meu intérprete para que ele perceba bem as minhas palavras, para que ele se infiltre na minha forma de ser, penetre no que talvez eu não consiga dizer. E nós temos alguns truques quando há qualquer dificuldade. E nos preparamos, eu contei-lhe como eu havia pensado o tema, fazer o clássico, recorrer às experiências de laboratório de Charles Richet, buscar as pesquisas mais profundas de William Crookes, de César Lombroso, dissecar a alma de uma das médiuns mais notáveis, a grande napolitana, e então trazer para aquele auditório indiferente que tinha outras explicações. E estávamos preparados. Terminada a apresentação, fomos chamados, eu para o microfone, ele para o outro lado, e então, na hora que eu me levantei, eu mudei de ideia. Eu já tinha combinado com ele como é que ia começar. Mas aí eu mudei de ideia, me veio um insight. E insight de baiano chega atrasado. Deve ter tido qualquer dificuldade do trânsito que chegou na hora que eu me levantei. Eu ainda olhei para ele, mas não pude dizer nada. Ele me olhou tranquilo. E então começamos. Eu fiz a saudação, pedi desculpas por não falar o inglês. E então eu disse o seguinte: eu não creio na imortalidade da alma.
O meu intérprete quase desmaiou. Ele olhou-me e perguntou: Divaldo, o tema é imortalidade da alma. Pois diga que eu não creio na imortalidade da alma. Ele ficou embaraçado, as pessoas olhando-nos, e nós falando em português. Então ele disse: mas Divaldo, eu digo, por favor, senão eu vou dizer em inglês, e vai ser uma tragédia. Porque eu sei o que é que estou falando, o povo é que não entende. O problema é do povo, portanto. Ele então tomou assim uma atitude hamletiana, olhou para mim e fez assim: ele não crê na imortalidade da alma. Aí o auditório esbugalhou os olhos da minha direção. Eu sorri e disse: realmente, eu não creio na imortalidade da alma. Eu sei que a alma é imortal, porque a questão da crença é muito relativa. Mas eu vivo a imortalidade da alma. Nas experiências mais profundas da minha existência, a imortalidade é a tônica do meu existir. Ele então olhou de lá e falou assim num tom de ironia miserável, porque eu não tive tempo de explicar. Então nós vivemos mergulhados neste universo da imortalidade da alma, convivendo nessas ondas com aqueles que nos anteciparam, com aqueles que virão, com aqueles que fazem parte da nossa coorte vibratória, mas também com aqueles a quem prejudicamos e talvez ainda estejamos a prejudicar, o que constitui a nossa trajetória convencional. O Espiritismo, então, vem e cerca de 158 anos antes do Dr. Eben, afirmar que existe sim um céu, um estado de delícias, que é esse estado de plenitude da consciência humana. Existe também o inferno de angústia, a culpa. Quando nós somos atormentados pela culpa, onde quer que vamos, a culpa se nos insinua e está presente. E para onde olhamos, temos a impressão que todo mundo está olhando a nossa culpa, porque ela está em nosso ser. É necessário, portanto, que partamos para o que Einstein asseverou em uma carta colossal dirigida à sua filha. Eu sei que não fui um bom pai, eu sei que não fui um bom esposo, a minha vida era muito especial, e eu não tive tempo de exercer essas funções menores da família. Mas agora eu te peço perdão, minha filha, porque eu descobri que existe uma lei no universo, que é a mais poderosa de todas as leis, a lei da atração do amor. O universo é o resultado da lei de atração do amor e coloca essa quinta lei na estrutura das leis universais, o eletromagnetismo, a gravidade, o quantum forte, o quantum fraco e a lei de amor, que está acima de quaisquer conjunturas, porque ela provém da majestade divina. E o que nos cabe? Amar. Cabe-nos desenvolver o sentimento do amor, da compreensão. Para isso, atingimos o alto nível dos sentimentos. Tínhamos a razão. Nós pegamos a razão a partir do século XVII e colocamos como de fundamental importância, mas esquecemos a gentileza, a generosidade, a ternura, e que resultou na razão. Pascal previu que haveria guerras e guerras se predominasse a lógica, se a razão estivesse em primeiro plano. Mas se houvesse uma união entre a razão e o amor, não haveria qualquer guerra. Mas se isso, as sociedades devorariam. E o que nós estamos vendo em todo lugar, não apenas no Estado Islâmico, mas em nossas ruas, em nossas casas,
na intimidade da família, nos desajustes, nos conflitos em relação a nós mesmos, em nossa postura desde a hora do despertar, quando apresentamos sintomas de distimia, mal-estar. Eu tenho um grande número de amigos que já despertam indispostos. Eles conseguem o milagre de dormir com mau humor e de acordar piorados. Naturalmente, durante esse estado de transe, são levados àquelas regiões infelizes pelos adversários desencarnados e retornam encharcados de vibrações, de ondas perturbadoras que os tornam pessoas destratáveis, difíceis de relacionar e, portanto, pessoas eminentemente infelizes. Hoje, a sociedade terrestre está celebrando uma data em Portugal, a data gloriosa das liberdades democráticas. Ainda me lembro, como se fosse ontem, o amanhecer da Revolução dos Cravos. Depois, as grandes marchas em favor da democracia, o voto, a mulher votando, as filas intermináveis, os líderes, e depois as alterações naturais, que são sempre colocadas pelo indivíduo humano. Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão pessimista, diz que toda ideia nasce pura, mas quando o homem pega, ele corrompe. Ele usa uma expressão muito forte, porque ele é pessimista. Tudo que o homem pega, prostitui, especialmente nas ideias, justificando adaptá-las às suas necessidades, eles corrompem. Mas graças ao 25 de abril, nós temos hoje esses direitos à liberdade. Mas há um 25 de abril menos célebre, que o Papa Francisco ressuscitou há poucos dias, e nós, aqui, no ano passado, ressuscitamos em algumas narrativas. Ele se referiu ao grande problema turco-otomano e os armênios, que foram vítimas em uma guerra lamentável em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. A guerra em si demorou apenas de 15 a 17 e houve o tremendo desastre contra os armenos, porque naqueles 2 anos foram assassinados 1.500.000 armenos pelo crime de serem armenos. Mas as perseguições continuaram até 1923. E então o Papa levanta-se para lembrar que este fenômeno terrível foi o primeiro da história do século XX, quando se desejou exterminar uma raça, como mais tarde os campos de concentração tentariam fazer com os judeus. E é claro que a Turquia tirou seu embaixador da Santa Sé, que criou algo, mas é preferível que haja arranhões diplomáticos por causa da verdade, a ocultarmos os genocídios, o extermínio de raças. Hollande, presidente da França, está estudando também declarar o genocídio de Ruanda, das tribos Tutsi, e a outra. E em toda parte, esses genocídios da inferioridade humana contra raças numa época em que os direitos humanos devem viger com toda a grandeza e a necessidade de uma filosofia otimista, de respeito à vida, de consideração pelas criaturas. Mas então eu narrava em uma das cidades algo daquele genocídio e me permito encerrar o nosso encontro evocando quando, numa manhã de primavera, portanto, bem neste período, em uma aldeia na Armênia, a família está reunida, os pais à mesa e 3 jovens fazendo o pequeno almoço. E, de repente, a porta de entrada da casa é arrombada e adentram-se
um comandante de má catadura e um pequeno grupo que lhe constitui a tropa. Saca o revólver e, sem uma palavra, atira no chefe do clã. E vira-se para o outro lado e mata a senhora que está sentada ante as 3 filhas que entram em estupor. O vândalo, covarde, mesquinho, pega as 2 meninas e joga-as à tropa. A tropa era de chacais. E de imediato esses chacais começam a estuprá-las, a vencê-las, a destruir-lhes a alma. E ele pega a terceira e leva com ele na condição de escrava sexual. Era um psicopata sexual. Leva para um bordel onde existiam outras jovens e ali explora. Ela está ainda hebetada. Pelo que lhe aconteceu, não tinha ideia, na sua modesta aldeia, que ideia tinha da crueldade do ser humano. Por fim, um ano de escravidão, quando ela está reduzida a pele e ossos, e ela recobra um pouco a lucidez, ela foge, consegue evadir-se e desaparece. Por volta de 1926, aparecerá na capital da Turquia uma jovem estudante de enfermagem que é portadora de dons superiores de atendimento de cura. Torna-se célebre após receber-se de enfermeira. Ela é de uma dedicação incomparável e vai trabalhar numa clínica de emergência por causa das qualidades do seu serviço. Nesse ano, repentinamente chega um paciente portador de uma dermatose que não foi ainda classificada devidamente. Ele está em pré-coma e a dermatose transformou seu corpo num pântano. Pedaços de carne em decomposição estão presos e seria necessário retirá-los até excitar os vasos sanguíneos para reviverem. E vai levado de emergência para aquela clínica e, ato seguinte, para uma clínica mais reservada, onde teria que ficar em observação. E os médicos perceberam que ele estava morrendo. O odor pútrido da carne humana é insuportável. E os médicos recusaram a atendê-lo. Era perda de tempo. Também a enfermagem. E deixaram no isolamento. O diretor da clínica, no entanto, pensando nessa jovem enfermeira dedicada, incomparável, perguntou-lhe se ela poderia dar um pouco de misericórdia, de assistência a esse paciente abandonado. E ela disse que era a sua missão. Ela elegeu a enfermagem para poder salvar vidas, ou dar melhor qualidade de vidas quando não fosse possível salvar. E foi dedicar-se ao paciente. E ele não morreu naquela tarde, nem naquele dia, nem naquela semana. 6 meses depois, graças ao seu carinho que foi cortando as partes apodrecidas, estimulando os vasos, tentando fazer transplantes de pele, médicos começaram a ajudá-la, ele teve alta. As cicatrizes eram horríveis, na face, no tórax, no corpo, mas estava vivo, que era o mais importante. Ele, então, recebe alta e vai agradecer ao gerente da clínica. O gerente diz-lhe que não teve nada de mais que merecesse cuidados de sua parte com gratidão. Mas ele devia tudo àquela jovem enfermeira que se lhe fez uma filha, que aplicou inúmeras noites não dormidas, atendendo-lhe o corpo em decomposição. Ele então se dirige àquela jovem e diz: mas eu a conheço. É a jovem silenciosa. Ela nunca dizia mais que uma sílaba, um monossílabo, uma coisa qualquer, estava sempre silenciosa. Então eu desejo saber o seu nome, perguntou-lhe, estendeu-lhe a mão, para poder recomendá-lo ao Ministério da Saúde, porque eu sou autoridade do governo otomano, agora em decadência, mas sou autoridade.
e você terá uma promoção. A clínica mudará de estágio, porque eu consegui aqui a sobrevida que em todo lugar me havia sido negada. Ela continua tranquila. E então ele pergunta-lhe o nome. Ela dá-lhe o nome. Ele lhe faz mais 2 ou 3 perguntas rápidas e ela responde com rapidez. E ele então diz, curioso, você fala o turco de uma forma especial. Você é turca? Não, excelência. Eu sou armena. Ah, que coincidência. Durante a guerra, eu estive na Armênia. Eu sei, excelência. Sabe? Como sabe? Sua excelência esteve na minha casa. Sua excelência esteve no burgo que eu vivia. Era um dia de primavera e estávamos com minhas irmãs e meus pais. E sua excelência entrou com os seus animais. Matou a meu pai, matou a minha mãe, matou as minhas irmãs estupradas pelos seus monstros e fez de mim uma vítima da tragédia do seu tormento sexual. Até que eu não aguentei mais e consegui fugir. Consegui fugir. Ele agora estava pálido. Você lembrou-se de mim? Quando você me viu, você se lembrou de mim? Sim, excelência. A vítima sempre lembra do algoz. Nem sempre o algoz recorda a vítima. E por que não me matou? Eu pensei nisso. Durante esses 10 anos que nos separam, eu somente acalentei um desejo matá-lo. Matá-lo de maneira que a dor fosse prolongada infinitamente, para que o ser vil e miserável que Sua Excelência é, tenha a ideia do mal que fez a um povo pacato, a uma família desconhecida, e então possa ter a misericórdia de Deus. Mas então eu vim estudar aqui e procurá-lo aqui na capital. Fiz enfermagem. E nesse ínterim, eu deixei de ser muçulmana. Eu me tornei cristã. E guardei na minha mente a frase daquele homem injustamente crucificado. Sua última frase: perdoa-os, meu Pai. Eles não sabem o que fazem. Então eu sou cristã. Quando eu vi Sua Excelência apodrecendo, pensei em estrangulá-lo, mas eu ia ser igual a Sua Excelência. Ia ter a mesma indignidade que a Sua Excelência. E eu não podia descer ao seu nível, porque estando no nível de Jesus Cristo, eu não poderia ser um ser miserável para a vingança. Então eu perdoei, e mais do que isso, eu fiz a quem me fez o mal, todo o bem que eu poderia fazer, até salvar a sua vida. Apertou-lhe a mão e disse: muito obrigado, meu irmão. Deixou-o em pé, aparvalhado. Porque essa é a mensagem que se opõe a qualquer tipo de genocídio, a qualquer tipo de crime, a qualquer ação deletéria. Não devolver mal por mal. Nesse universo de Platão, onde há beleza além da vida, a proposta é que caminhemos na Terra com os valores terrestres dignificados para podermos ser plenos depois da morte. Diria melhor, desde antes de a morte chegar. Porque a verdadeira felicidade consiste em ser bom, em ser sentimentos de nobreza, em ser emoções relevantes e em conhecer que a vida nos elegeu para a glória estelar. Olhamos a Terra neste momento tão ultrajada,
marcada por desaires, por agressividade e por desencantos, pelo horror da indignidade. E quase nos rebelamos. Mas este é o planeta que nós fizemos, cabendo-nos agora modificá-lo completamente para o mundo de regeneração que se aproxima. A todos nós cabe uma tarefa: disputar a honra de amar, ser aquele que ama, aquele que serve, aquele que ajuda, fazer que o lugar em que nós estamos torne-se um recanto agradável de bênçãos. Já que não podemos mudar o mundo, mudemo-nos e o mundo será melhor. Então os espíritos da luz são unânimes em virem ter conosco para nos pedirem que cantemos hosanas. Há uma era nova que já está começando, ao novo período do mundo de regeneração, no qual já nos encontramos situados, a depender exclusivamente dos nossos atos, do nosso querer, dizermos: eu me recuso a perseverar no mal. Tenho esse direito de ascender na direção das estrelas, como disse um xamã mexicano-americano: eu sou filho daquela estrela. Existe em mim a luz da estrela e o barro da terra. Humus, humildade, simplicidade de coração. E se nós lograrmos unir o pó à estrela, teremos existência. Se dissociarmos, voltaremos à estrela para dizer: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos dons que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na estrada renovada que o teu olhar nos consente. De espírito reverente clamamos por teu amor. Pobres servos que fugimos da luta que nos reserva, nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, Mestre, e vem. Toma do nosso passo pela estrada corrigida, conduzindo nossa vida na força do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa, vibre pura, viva em nós, e que a tua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Muito obrigado. Resta-nos agradecer a vossa presença, pedir-vos uma vez mais desculpa pelo atraso devido ao problema do trânsito e dos atrasos que houve de início, mas esta tarde boa, este bocadinho que passámos aqui, ajuda-nos a deixar de lembrar essas coisas. Muita paz para todos. Possamos encontrar nestas lições de conforto que nos ajudam a mudar as nossas atitudes, vencendo-nos as nossas tendências e aprendendo os ensinamentos de Jesus a amar o próximo incondicionalmente. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.